Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Nós, do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, estamos trabalhando de acordo com a portaria do Estado de Santa Catarina, com a nossa equipe resumida, tudo como tem que ser, e fazendo as nossas palestras, nossas transmissões pelas redes sociais. Meus amigos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre e nosso companheiro de todos os momentos, que nos ampara, nos alivia, nos protege, nos dá força para vencer as dificuldades do dia a dia. Vamos pedir sempre e nunca nos esquecer desse nosso companheiro que está sempre a nos amparar, sempre a nos elevar, sempre ali do nosso ladinho, nos ajudando, nos protegendo, nos guiando. Vamos elevar o nosso pensamento sempre para ele, porque a gente nunca está sozinho, nós estamos sempre muito bem acompanhados. Então, neste momento, estamos começando nossos trabalhos. Vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco. E hoje, para nossa alegria, temos o expositor da noite, o Alfredo Feijão, nosso companheiro aqui da Casa Espírita. Vibremos positivamente para que tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, que ele possa nos passar da melhor maneira possível. Alfredo Feijão. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Peço licença para hoje falar sentado, porque estou me recuperando de uma cirurgia no joelho. Nesta noite, o assunto que nós vamos comentar à luz da doutrina espírita é uma pergunta que eu li numa reportagem de um jornal, que dizia o seguinte: meu ente querido faleceu pelo coronavírus. Para onde será que ele foi? Realmente é uma pergunta que nós nos fazemos, porque, segundo as estatísticas, até hoje, 35 mil pessoas já morreram pelo coronavírus. Hoje, nós temos em torno de 650 mil pessoas que estão infectadas, e destes 650 mil, nós temos também em torno de 303 mil pessoas que estão curadas do coronavírus. E o coronavírus veio para quê? Para colocar a nossa vida de cabeça para baixo. Só que, normalmente, nós não nos preocupávamos muito com o retorno à pátria espiritual. Só que nos dias de hoje, quase que uma família nas cidades aqui do Brasil e do planeta tem um parente que ou foi ou está infectado, e muitos já perderam seus entes queridos. Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso. A própria espiritualidade, sob o comando de Jesus, segundo o depoimento do Divaldo Pereira Franco, lá no início da pandemia, nos meses de junho e julho, a Bahia e alguns centros espíritas do Rio de Janeiro foram alertados que nós teríamos aí que passar por sérios problemas, e as equipes
dos socorristas espirituais, começaram a se preparar para receber esta leva de espíritos que estão retornando à pátria espiritual. Então, nesta noite nós vamos ver o que a doutrina espírita nos fala a respeito daquilo que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ele, dialogando com Pilatos, a respeito, Pilatos questionou se ele era rei, Jesus respondeu: tu o dizes? E Pilatos perguntou: mas onde é que está teu reino? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Ou seja, o quê? Jesus comanda, junto com os espíritos superiores, a evolução do planeta Terra a partir da pátria espiritual. A maioria das pessoas tem pouco conhecimento do que ocorre com os espíritos após a morte ou o desencarne. Morrer e desencarnar nós utilizamos como sinônimo, mas não é. A morte que sobrevém do esgotamento dos órgãos. E o desencarnar é o quê? É quando o espírito se desliga do corpo. Muitas vezes isso não acontece imediatamente. Tem espíritos que ficam meses, anos, ligados ao corpo, porque são espíritos que estavam muito impregnados da carne. Então, o que nós vamos comentar nesta noite é procurar compreender para onde foram os espíritos que retornaram à pátria espiritual. Temos uma dúvida: será que eles estão bem? Será que eles estão sofrendo? Como reagiram ao desligamento do corpo? Então, vamos começar pelo começo. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questiona, Allan Kardec questiona qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem a Allan Kardec que Deus impõe a encarnação a fim de que nós cheguemos à perfeição. Para uns expiação, para outros remissão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aqui é interessante a gente dar uma parada para analisar. Muitas vezes, ou muitas pessoas acreditam que a pandemia do coronavírus é um castigo de Deus. E eu pergunto: será que Deus é tão ruim a ponto de nos castigar? Eu sei que nós temos ainda muito forte em nós aquela ideia de Deus de Moisés, que na semana passada o Carlos falou aqui, que era um Deus que tinha um povo escolhido, e era um Deus vingativo e cruel. Ele era de acordo com as pessoas daquela época. Só que veio Jesus e mudou a concepção de Deus, dizendo que Deus é um pai que ama todos os seus filhos. Então, um pai que ama os seus filhos, ele não vai querer o mal deles. Só que o que acontece? Infelizmente, a humanidade se perdeu pelo caminho. Nós, como espíritos, nas encarnações anteriores, cometemos muitos erros. E hoje, o que acontece? Hoje, nós estamos sofrendo na carne e também no espírito pelos erros do passado. E veio o coronavírus. Eu tenho sempre procurado realçar o lado positivo do coronavírus, porque veio para fazer com que a humanidade acordasse e voltasse ao rumo da evolução. Porque com o distanciamento social, o que aconteceu? As famílias tiveram que conviver. Normalmente havia pouca convivência nas famílias. O pai trabalhava, às vezes a mãe trabalhava, o filho ia para a escola. Só que agora, com o isolamento social, nós estamos desde março sem aula, nossos filhos estão em casa, nós tivemos que participar um pouco mais da sua instrução, da sua escola, porque normalmente ir à reunião da escola era obrigação da mãe. O pai não estava nem aí. E agora, todos nós temos que participar um pouco mais
da vida dos nossos filhos. A respeito da vida em família, também foi necessário um pouco mais de convivência entre os casais. Eu até, semana passada, citei um caso de pais separados que dividiam a guarda do filho. Então, de segunda a quarta, o filho ficava com a mãe. De quinta a domingo, ele ficava com o pai. E agora, com o isolamento social, com a pandemia, como é que fica isso? Olhem só que interessante. Os pais, que eram separados, resolveram viver juntos nesta época de pandemia. Para quê? Para beneficiar seus filhos. E segundo depoimentos destes espíritos, destas pessoas, a convivência está bem melhor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o coronavírus não é só coisa negativa, também tem o seu lado positivo para nos acordar. Então, compreendendo agora um pouco da finalidade da encarnação, compreendendo que Deus é bom, Deus é justo, só que, infelizmente, nós somos obrigados a sofrer as consequências dos atos que nós cometemos. E o coronavírus veio para quê? Para nos alertar, para que a gente retorne a nos preocupar um pouco com a nossa parte espiritual. Até porque, por desconhecimento para onde nós vamos, depois da morte, então as pessoas têm vindo muito à doutrina espírita em busca desse conhecimento. E Allan Kardec nos esclarece a respeito do que acontece com a alma após a morte. No Livro dos Espíritos, pergunta 149, ele questiona: em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta dos espíritos é: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos de onde havia saído temporariamente. Porque nós sabemos, os espíritos nos dizem, que o mundo espiritual é o mundo normal, que é o mundo onde nós realmente vivemos. Nós viemos aqui ao planeta Terra, tomamos um corpo, encarnamos para quê? Para experienciar, para aprender, e depois retornamos à pátria espiritual, lembrando que Jesus colocou que o reino dele não é desse mundo, ou seja, o reino dele é na pátria espiritual, e é de lá que nós viemos. E aí, outra pergunta importante: a alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, jamais a perde. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que morreu, acabou, e o nosso espírito retorna ao todo universal de onde saiu e perde a sua individualidade. Este pensamento não é correto. A doutrina espírita diz que nós, como espírito, também somos imortais, ou seja, fomos criados por Deus há milhões de anos atrás, ou bilhões de anos atrás, e estamos estagiando. Já estagiamos no reino mineral, já estagiamos também no reino vegetal, já estagiamos no reino animal. Basta a gente lembrar. Em 1859, Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, onde ele provou que o homem descendia do macaco. Muitas pessoas até hoje não acreditam, porque vão em busca daquele conhecimento que está na Bíblia, que Deus teria feito o homem em sua imagem e semelhança. Ou seja, a doutrina espírita vem nos explicar que nós somos destinados à perfeição. Hoje nós estamos ainda nos primeiros degraus da nossa evolução, somos espíritos imperfeitos. Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 categorias. Primeiro, os espíritos imperfeitos, que são aqueles que estão iniciando a sua caminhada no reino nominal. Essa semana, hoje pela manhã, eu estava lendo uma reportagem que dizia que foi encontrado um instrumento de caça com cerca de 300 mil anos de idade, ou seja, lá na época da Idade da Pedra, quando nós recém estávamos saindo do reino animal, entrando no reino nominal. Então, hoje que nós estamos no reino nominal, nós estamos aptos, dependendo da evolução de cada um, a chegar no segundo estágio, ou seja, nos bons espíritos. E aí depois ainda temos o terceiro estágio, que é chegarmos à condição de espírito puro. E um exemplo de espírito puro é Jesus, que também foi criado por Deus há bilhões de anos atrás, fez a sua evolução e hoje tem sob sua responsabilidade comandar a evolução
o nascimento, o renascimento, o retorno à pátria espiritual, de em torno de 30 bilhões de espíritos que tem no entorno da Terra. Porque dizem os espíritos que tem uma quarta parte encarnada, ou seja, nós temos em torno de 7, 8 bilhões de espíritos que estão vivendo no corpo, e mais 3 vezes isso na pátria espiritual. 7 vezes 3, 21. Então, juntando tudo, nós temos em torno do planeta 30 bilhões de espíritos que estão sempre trocando, enquanto uns reencarnam, outros retornam à pátria espiritual. E aí, para que a gente consiga compreender qual vai ser a nossa situação quando chegarmos na pátria espiritual, a gente tem que compreender o que a gente leva desse mundo. Nós levamos desse mundo a conta no banco? Nós levamos desse mundo as roupas que nós adquirimos? Ou levamos desse mundo o nosso smartphone? Não. Nada do que é material nós levamos. Nós levamos desse mundo o quê? As conquistas que nós fizemos no lado espiritual. Por isso que nós estamos vendo que o coronavírus chegou aqui, para quê? Para nos acordar e dizer, ó, cara, a vida não é só balada, não é só festa, não é só sair, comprar carro, comprar isso, aquilo outro. A verdadeira vida o que é? É na pátria espiritual, e nós vamos levar para a pátria espiritual aquilo de bom que nós fizemos, as coisas boas, as amizades que nós construímos. Então isso nós levamos para a parte espiritual. E infelizmente o que estava acontecendo? Nós estávamos esquecendo da nossa parte espiritual e nos preocupávamos basicamente com a parte material. Então veio o coronavírus para nos chamar a atenção para o verdadeiro sentido da nossa vida, que é retornar à parte espiritual com uma bagagem melhor que quando nós chegamos por aqui. E aí, dependendo de como cada um vive, como ele vai se encontrar na pátria espiritual. Para aqueles que consideram que depois da vida não tem nada, o que acontece? O espírito morre, se desliga do corpo e fica vagando como se estivesse vivo. É assim que a coisa funciona. Outras vezes o espírito morre e fica dentro da casa onde ele vivia, fazendo o quê? Tentando se comunicar, porque ele compreende que ele continua vivo. Só que como não tem o conhecimento, ele compreende o quê? Ele compreende que se toca, tem seu corpo espiritual, é claro, não o corpo de carne, mas não consegue se comunicar. Algumas vezes, as pessoas que perdem um familiar chegam a sonhar com ele, ou seja, chegam a ter conversação, manter um diálogo com aquele ente querido que retornou à parte espiritual, mas não compreende a situação onde está. E aí depois vem a doutrina espírita para quê? Para esclarecer esses espíritos. Nós temos um trabalho aqui nas terças-feiras, que é o intercâmbio mediúnico, onde nós dialogamos com espíritos que são trazidos aqui para que a gente esclareça eles a respeito da sua verdadeira condição, que são espíritos que não têm mais um corpo. Então o que eles vão fazer? Eles vão ser levados para hospitais, para os hotéis, os locais da espiritualidade, onde ele vai continuar a sua vida, vai continuar a viver. É claro que vai reencontrar quem? Ele vai reencontrar seus familiares que já estão na parte espiritual. Então, quando alguém morre, desencarna, de um lado, nós temos o choro, porque nós não queremos nos desligar daquela pessoa querida, daquela pessoa amada. Só que do outro lado, lá na parte espiritual, o que acontece? Os parentes que já estão na parte espiritual recebem de braços abertos, com amor, com carinho, aquele que aqui esteve. Quando ele cumpre aquilo que ele programou de fazer enquanto encarnado, ele é recebido com festa. Outros que não cumprem, infelizmente, passam por inúmeras dificuldades, porque é necessário também acordar. Então, é importante a gente compreender
que durante agora a pandemia do coronavírus, inúmeras equipes espirituais estão preparadas para quê? Para receber na pátria espiritual aquelas pessoas que, pela sua programação encarnatória, está destinados a eles ao quê? A retornarem à pátria espiritual. Então, o nosso trabalho, nestes dias de muita dor, de muita dificuldade, é principalmente orar por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, para que eles sejam socorridos na medida do seu merecimento e sejam também encaminhados, porque semelhante ao que nós temos aqui no planeta, aqui nós temos cidades, nós temos escolas, temos universidades, temos prisões também, e na parte espiritual tem também a mesma coisa. Os espíritos, depois de serem recebidos, eles são encaminhados para conviver com a família, outros são encaminhados para estudos nas universidades, e tem também aqueles que infelizmente não fizeram bem aqui no planeta e vão sofrer na espiritualidade. Lá também tem prisões, locais de recondicionamento. Claro que o que existe na espiritualidade, por exemplo, as nossas prisões aqui, a gente sabe que dificilmente recupera alguém, mas na parte espiritual são muito bem tratados, porque lá na espiritualidade as prisões são para reeducar os espíritos. Então, que nós tenhamos aí fé, que nós consigamos compreender que Deus é bom, dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras, e que cada um de nós se prepare, porque mais dia menos dia todos nós vamos retornar à pátria espiritual. Nós não sabemos se está na nossa programação retornar a partir do coronavírus. Mas se for nos dado retornar a partir do coronavírus, vamos ter a certeza que seremos recebidos pela espiritualidade amiga, pelos enfermeiros espirituais que vão nos ajudar e também pela nossa família espiritual. Então, a dica para aqueles que já perderam algum familiar, não só em função do coronavírus, mas hoje fala-se muito no coronavírus, mas todo dia tem pessoas retornando das outras causas para a pátria espiritual, que a gente tenha fé que a espiritualidade vai ajudá-los e que oremos para que eles se reencontrem na pátria espiritual. Eu agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus e até a semana que vem com mais uma explanação doutrinária ao vivo daqui do Centro Espírita Allan Kardec. E assim, meus amigos, vamos tirar a máscara, porque de máscara vocês não vão me ouvir bem, né? Vamos fazer meus amigos, vamos fazer o nosso encerramento agradecendo ao nosso Mestre Jesus. No começo nós oramos por nós, agora nós vamos fazer a caridade. Vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar para aquelas pessoas que estão em nossas casas. Vamos orar pelos da nossa rua. Vamos orar por aqueles da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que Jesus, na sua infinita bondade, os proteja sempre para o caminho do bem. Que Jesus leve a nossa oração aos hospitais, dando força, dando amor, dando muita fé a todas as pessoas que lá estão, principalmente saúde. Aos presídios, às cadeias, que Jesus os ampare, os proteja.
ensinando eles sempre o caminho do bem e do amor ao próximo. E que a paz de Jesus esteja em todos os lares, em todos os corações, abençoando a todos. Meus amigos, nós aqui no Centro Espírita Allan Kardec sempre fazemos o passe coletivo. E nesse momento, vamos fechar os nossos olhinhos assim da melhor maneira, onde você estiver, da melhor maneira que poderá ter. Sentar na cadeirinha, sentada no sofá, onde você estiver. Faz uma oração do fundo do teu coração, pedindo a Deus, a Jesus, que te ampare, te proteja, que onde tu está nesse momento, tem um espírito protetor, derramando bênçãos de paz, de saúde, de esperança, de fé, de muito amor. Um espírito do bem caminhando por toda a tua casa, por toda a sala ou a peça que tu estiver na casa, derramando bálsamos de paz, de saúde e de esperança de um dia melhor. Que tudo isso com certeza vai passar. Nesse momento, o que tu estás sentindo, tenha certeza que passa. Passa as coisas boas e passa as coisas ruins também. Então, vamos fazer a nossa oração sempre pedindo a Deus que nos eleve o nosso pensamento, que possa tirar todos aqueles pensamentos ruins que temos, que o nosso pensamento, a nossa sintonia vai nos elevar sempre a coisas boas. Que a paz de Jesus nos ilumine e nos faça cada vez mais caminhar para o bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair em tentação e nos livra de todos os males, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores desta casa, terminamos os trabalhos de hoje. Uma ótima semana a todos e que a paz de Jesus os ilumine sempre.